Se chega um boleto antes do seu salário e já te dá taquicardia, você fica com receio, dá um friozinho na barriga, isso já é um sinalzinho de que as coisas não estão caminhando bem. Dinheiro é emocional. E eu tenho uma frase já de muitos anos que é: tanto nosso sucesso quanto fracasso, ele não precisa ser dito, ele é visto. Vamos supor que alguém ganha de renda líquida e bota lá 50 mil. Você considera, não, se a pessoa ganha esse valor, ela consegue viver bem tranquila? Quanto mais se ganha, maior é seu custo de vida. A falta do dinheiro, o excesso do dinheiro, ele não te define. Não é porque você está endividado que você se tornou um ser humano ruim. Qual é o certo para construir patrimônio? Existe uma premissa geral que é 50, 30, 20. Steph, eu não consigo 20%. Consegue 10? Eu não consigo 10. Consegue 5? Eu não consigo 5. Começa com 1%. Muitas vezes a questão é o ego. De aparência, status. Uma palavra sincera pra alguém nisso. O dinheiro, ele não muda quem a gente é. Ele amplifica o que tá lá dentro. Como é que eu deveria pensar em relação a poupar por mês? Isso é polêmico. Mas, pelo princípio do mercado financeiro e de negociação, Mais um episódio de Live Flag Experts Respondem, e quando o assunto é dívidas, a gente fala de quase 100% dos brasileiros, 90% dos brasileiros, talvez mais. Às vezes as dívidas se tornam gritantes e a gente não percebe. E junto com esse assunto também está crescer patrimônio, ter uma poupança saudável. E hoje a gente está com uma especialista, uma pessoa renomada no assunto. Stefânia, muito bem-vinda. Muito obrigada, Mike. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Estou muito feliz de ter esse momento com você para tirar várias dúvidas que chegaram. São dúvidas de pessoas reais e são dúvidas muito procuradas, está tudo misturado. E como você é uma autoridade provada, não guru online, mas alguém que está lá nas trincheiras, lidando com pessoas com dívida, ajudando e tendo um histórico de ajudar muitas pessoas a saírem de dívidas, construir patrimônio de forma saudável, eu estou muito feliz que hoje a gente vai poder abordar várias questões aqui juntos. Excelente. Então, você está pronta? Bora? Vamos lá? Pronto, a gente tem que estar toda hora, né? Não? A vida nos exige isso. Isso aí. Vamos lá, primeira pergunta, direto ao ponto. Tô super endividado. Como é que eu sei realmente se eu tô super endividado, se eu tô com dívida e é só minha cabeça se preocupando demais? Qual é o momento saudável ali de entender isso? Tá, vamos lá. De uma forma bem prática, tá? Se chega um boleto antes do seu salário e já te dá taquicardia, você fica com receio, com medo de ligar ali, de abrir o seu aplicativo do banco, né? Já começa ali o coração a bater, dá um friozinho na barriga, isso já é um sinalzinho de que as coisas não estão caminhando bem, né? Então, se já dá aquele nervosismo, já é um bom sinal. Mas falando, né, legalmente falando, quando a gente trata de superendividamento, é quando já está afetando ali diretamente a sua qualidade de vida mesmo, né? Quando você já não consegue pagar ou manter nem o seu custo fixo, nem a sua base de sobrevivência. Então, se o seu compromisso mensal, suas dívidas, até porque tem uma diferença, né, entre compromisso financeiro e dívida, tá? Eu gosto muito de trazer essa clareza, porque tem muita gente, a gente tá numa era muito ansiosa, né? Essa era globalizada que a gente está vivendo, as pessoas estão naturalmente ansiosas. E isso para finanças é péssimo, até porque neurocientificamente falando, eu sou totalmente da linha de que dinheiro é emocional. A forma com que a gente lida com ele, né? Então, eu tenho uma frase já de muitos anos que me segue na liderança, que é: tanto nosso sucesso quanto fracasso, ele não precisa ser dito, ele é visto. E quando a gente traz isso
para o universo das finanças, eu posso afirmar que tanto o seu endividamento quanto seu patrimônio, né? Você aprender a gerir a ponto de sobrar, de ter uma reserva, de ter uma vida saudável financeiramente, isso está totalmente ligado a como você lida emocionalmente, como você reage emocionalmente frente à sua vida financeira, né? Então, o superendividamento, ele é quando a pessoa... as dívidas estão ali, elas já comprometem o mínimo para viver com dignidade, vamos falar assim. Tá? Vamos estruturar, então, isso de maneira assim que quem tá ouvindo sai com clareza. Uhum. Tô num ponto crítico ou não tô num ponto crítico? Que a gente vai considerar ali na hora de ver o que é o essencial? Tá. Por exemplo... Vamos colocar o essencial de vivência, vamos colocar, né, a lei de... A pirâmide de Maslow, né? Ok. Uhum. Então, o que a gente precisa para sobreviver hoje? A gente precisa de alimento, né? Uhum. A gente precisa de vestimenta, a gente precisa de transporte, a gente precisa de moradia, a gente precisa de saúde, no mínimo. Tá. Basicamente, tá? Se o seu compromisso financeiro, assim que seu salário, o seu rendimento entra no seu banco, o que você tem que pagar não te permite honrar com esses custos fixos, você já está super endividado, tá? Então, normalmente, são pessoas que estão ali com acima... A gente já considera um número básico, assim, 30% do seu rendimento ser comprometido, tá? Com empréstimo, seja lá o que for. O que ultrapassar disso, a gente já considera que tá um sinal de alerta. Ok, isso é interessante. Então, se eu ganho R$100 que entra... Isso. Não o bruto, por exemplo. Se eu não, líquido. Tô falando do líquido. Então, se eu ganho R$100 e R$30 vai tudo para pagar a dívida, é o máximo. 31 já é... É o que a gente indica de ser... É um endividamento saudável. Até 30% do seu líquido. Até 30 é saudável. Até 30 é saudável. Inclusive, isso é uma que precisa ser praticado pelos bancos, né? Os bancos, eles precisam para que porque os bancos, eles são, vamos colocar assim, corresponsáveis pela nossa saúde financeira, né? Então, eles precisam, por isso que a gente faz análise de crédito, os bancos fazem análise de crédito, avaliam se a gente tem capacidade de pagamento. Como que eles avaliam isso? Se o que eu tenho de compromisso mensal de empréstimos está dentro dos 30%. Se ultrapassar 30%, normalmente eles não liberam mais crédito pra gente. Justamente por causa disso. Sim. Porque a gente considera que 70% precisa ir... Aí eu vou usar quando a gente for falar sobre um equilíbrio saudável das nossas finanças, eu vou usar uma outra porcentagem, tá? Ok. Mas num âmbito geral, legalmente falando, e a forma com que é trabalhada hoje no mercado... Inclusive, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. A gente não tem nada de nenhum empréstimo, tá? Dívida nenhuma, empréstimo nenhum lá no meu CPF. E aí, eu vou ao banco, vou pedir um financiamento imobiliário, por exemplo, tá? Qual que é a base que o banco analisa para poder saber qual é a minha capacidade de pagamento mensal que eu posso comprometer? Eu não tenho que dar um comprovante de renda para o banco? Qual que é a sua soma de renda? Aí pode ter renda ou pessoal, somente a minha, ou eu posso ter um comprovante de renda familiar, tá? Daí depende... Sim. Tem outras vertentes que não entram aqui no caso. Mas vamos lá. Como que eles vão analisar? Aquela prestação, ela precisa dar, no máximo, 30% da minha renda líquida. Entendeu? Então, o banco vai avaliar isso. Então, qual que é a minha capacidade de pagamento? Eles vão falar, você tem capacidade de pagamento de uma parcela de R$1.000, de uma parcela de R$1.800, de uma parcela de R$500. Com base em quê? Em 30% da minha renda líquida. Tá. Na sua visão pessoal, você acredita... E aí eu tô falando de alguém que lida com isso diretamente e praticamente todos os dias. Você acredita que se o patrimônio ou a renda líquida de alguém é superior ao típico brasileiro,
é tranquilo ele passar dos 30% ou essa regra para você continua sendo regra de ouro? Por exemplo, vamos supor que alguém ganha de renda líquida aí, ministro, o teto do oficial, né? 46 mil. Então, bota lá, 50 mil. Alguém que ganha esse valor tá normalmente acima já da maioria dos brasileiros. Muito assim. Normalmente, você considera, não, se a pessoa ganha esse valor, ela consegue viver bem tranquila, mesmo se 50% está comprometido? Ou você diz, não, isso continua sendo uma falha? Eu digo não, eu continuo aplicando a regra de ouro nesse sentido por um motivo muito simples. Estilo de vida. Uhum. Quanto mais se ganha, maior é seu custo de vida. Uhum. Então, por ser proporcional essa questão, então é melhor que a gente respeite essa regra, tá? Porque se eu ganho mais, eu vou em restaurantes mais caros, eu vou usar roupas mais caras, eu vou ter acesso aos lugares mais caros, então automaticamente eu vou gastar mais. Então, o meu estilo de vida compromete diretamente todo o resto da minha roda da vida, vamos falar assim, né? Então, assim, se essa regra não fosse seguida, nós não teríamos super endividados que têm renda alta. E que é a minha especialidade, minha e da minha sócia. A gente hoje em dia, a gente só trabalha com super endividados de alta renda. Pra você ter ideia, a gente pega... Quem faz a negociação diretamente com o gerente do banco somos nós. A gente tira os nossos clientes totalmente da jogada. Justamente porque sabemos que o fator emocional afeta demais. Então, eles tendem a aceitar novas negociações que são péssimas para eles. Porque emocionalmente eles estão desestabilizados. Okay. Entendeu? Então, a gente pega a procuração dando pra gente plenos poderes de negociação. É claro que nós não temos poder de fazer venda não, né? Nós estamos falando de coisa séria e uma coisa que nós temos como premissa nossa é de integridade e a privacidade ali de quem são os nossos clientes. A gente jamais né, comenta ou compartilha nada sobre isso. Então eu conto casos de coisas que a gente vive, mas os nossos clientes sabem que 100% a privacidade deles está segura com a gente. Deixa eu só perguntar, tá ok dizer qual é o seu corte típico de vocês aceitam clientes normalmente a partir de ou abaixo? 25 mil. 25 mil. De renda. De renda. Mínimo. Tá. Hoje, né? Sim. Mas no Brasil hoje, a alta renda já começa, se não me engano, eu não tô com esse dado atualizado, a gente pode pesquisar. Mas se não me engano, acima de 7 mil, 10 mil, apesar de que isso para mim é classe média, né? Que hoje, vamos pegar a realidade de Brasília, 10 mil, a gente fazendo uma conta básica. Vamos lá. Aluguel hoje em Brasília, para morar tranquilo, razoável, vamos falar assim, 3 mil, tá? Aí a gente coloca aí, quem tem filhos, escola de filho, né? Vamos lá, colocar mais uns 1.200. Né, mas... um pouquinho mais. É mais. Tô colocando uma escola sem ser tão renomada assim, né? E aí a gente fala de lazer, de alimentação e tal. Então vamos colocar aí que 10 mil vocês já passam por 7 a 10 mil, já começa a estar ali meio que no limbo. Deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui. Embora a Estefânia só atenda na empresa dela, pessoas com essa renda na Liflex, mesmo sua renda sendo abaixo, de vez em quando a Estefânia libera alguns horários lá e você pode consultar. Ela é um amor de pessoa, como vocês estão vendo. Então, disclaimer aqui. Estefânia, isso é lá. Bom você ter ressaltado. É muito bom porque realmente o objetivo, assim, eu e a minha sócia, a gente tem também por princípio, o nosso objetivo não é dinheiro. A gente aprendeu a duras penas. Eu brinco que ela ainda tá aprendendo. E eu também, porque a gente... Quanto mais, dica aí, se você tá vendo. Quanto mais a gente... Aquilo, né? Quanto mais sei que nada sei, né? Já existe essa premissa.
E é mais ou menos isso. Então, assim, e outra, o mundo globalizado que a gente tá mudando cada vez mais. Aí entra agora coisa que as pessoas nem queriam ouvir, que era criptomoeda, agora já é um mercado super natural, né? De se falar, de fazer negociações, transações através de cripto. Exatamente. Então, assim, é um universo muito doido, isso tudo, as mudanças estão muito rápido, tecnologicamente falando, então tá tudo muito rápido. Então, assim, pra gente, dentro do nosso propósito, não faz sentido a gente não contribuir com todas as faixas, entendeu? A gente enxerga ser humano. Isso. Nós precisamos a gente precisou colocar uma linha de corte, porque esse não é o nosso único negócio. Entendeu? Okay. Então, por exemplo, eu sou diretora administrativa e financeira de uma autarquia, né? Além disso, eu tenho outros negócios também. Eu sou mãe solo, porque eu divorciei. Então, assim, né? Moro numa cidade onde minha família não tá aqui. Minhas filhas são pequenas. Então, assim, o que eu ensino sobre dinheiro é que ele é apenas uma ferramenta para o fim. Mas ele não pode ser o fim. Entende? Então, assim, e tudo começa do pouco. Se você me perguntar hoje, Stefânia, quanto que a gente começa a investir? Você tem R$1, vamos encontrar vamos colocar no Tesouro Direto R$1, porque se ele render 1 centavo por dia, faz as contas, né? Então, assim, é muito mais sobre constância do que sobre valor, tá? E eu acredito que o valor não interessa onde você tá. Não interessa. Eu conheço pessoas... eu conheço pessoas de alta renda, altíssima renda, que são endividadas e são infelizes, ou endividados e felizes, ou não endividados, mas infelizes. E conheço pessoas consideradas baixa renda, que têm a sua casa própria, que têm sua paz dentro do seu lar, e que são super felizes, que estão bem com a sua família. Então, assim, não é sobre quanto você ganha, sabe? É aquilo que você quer. Então, para mim, faz muito sentido esse trabalho que eu posso entregar na LeafLeg. Por isso que eu faço questão também de colocar um valor que seja viável, né? Eu acho que uma coisa que eu aprendi também a duras penas, como eu tenho o ato de serviço como algo um valor alto para mim, então eu fiz por muito tempo muita coisa de graça, né? E eu percebi que as pessoas não valorizam. Não tem o mesmo valor. Não. E o mais importante e impressionante, elas não têm o mesmo comprometimento quando elas estão ganhando. Verdade, né? Do que quando elas estão pagando alguma coisa. Então, assim, isso aqui é uma coisa que eu faria de graça. Porque, para mim, ver uma pessoa saindo do caos e começando a conseguir... Poxa, comprou a bicicleta, cara. Sabe? Comprou o primeiro carro usado a duras penas ali. Nossa, conseguiu sair do aluguel de um lugar piorzinho para ir para um lugar melhor, mais perto do trabalho. Isso para mim não tem preço, é valor imensurável, sabe? Então, assim, e saber que eu pude fazer parte de tirar a pessoa lá daquele fundo do poço, porque financeiramente, assim, a gente sabe que quem tá descontrolado, quem tá endividado, o rosto não brilha. A pessoa tá baixo astral, ela se sente pior do que os outros. Tem um peso, né? Tem um peso gigante, sabe? E é assim, você tem que me direcionar, porque senão eu vou entrando uma coisa na outra, e vou indo, então... Vamos lá. Me volta aí. Vamos criar aqui um passo a passo para alguém que tá em dívida. Não interessa se a dívida extrapolou e o negócio ficou gigantesco, ou se ela tá... ou se a dívida tá começando a crescer. Qual é o primeiro passo para começar a se organizar e sair da dívida? Tá. O negócio já tá uma bola de neve. Vamos lá. Aí vou ter que entrar nas emoções, como eu falei. Okay. Né? Porque quando a pessoa que já tá nesse ponto, ela já não quer mais olhar, porque dói. Então entra lá no que a CNV fala, né? Que é a comunicação não violenta. Já tá atingindo diretamente uma necessidade dela, que é a necessidade da autoaceitação, é a necessidade da tranquilidade, é a necessidade da liberdade que ela não está se sentindo. Ela está se sentindo cerceada da liberdade dela, porque ela não tem dinheiro, então ela não pode ter lazer. Às vezes até o ir e vir dela está comprometido, porque ela não vai ter dinheiro nem para transporte. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu falo é para você não abrir planilha, não abrir aplicativo, não. Abre o seu coração. Ok. Isso é
Isso é um approach diferente, isso é um começo diferente do que eu imaginava. Né? Abra o seu coração para não se culpar do estado que você se encontra. Okay. A falta do dinheiro, o excesso do dinheiro, ele não te define. Não é porque você está endividado que você se tornou um ser humano ruim. Você deixou de ser filho de Deus. Você continua uma criatura que foi criada à imagem e semelhança do Criador. Então isso não te define, não mudou a sua identidade porque você está endividado. Uau. Se acolha. Algo te levou para ser aquilo. E aí existe um universo gigante. Por isso que, para eu poder me tornar a profissional que eu quero ser, porque eu ainda não sou a profissional que eu desejo, eu continuo fazendo meus estudos, eu continuo me aprofundando. Agora eu tô ainda me aprofundando mais na neurociência, no comportamento humano, tenho as certificações de finanças, já fiz o CNV, tantas outras coisas, porque uma das minhas metas, só fazendo um parênteses aqui, que é meu próximo, talvez, vamos ver se vai dar certo isso aí, mas eu acredito que sim, eu vou fazer psicanálise. Ah, que legal. Então, a formação de psicanálise voltada aí também para o universo das finanças, né? Mas voltando aqui. Então, abra seu coração, se acolha, para que você entenda que isso não te define, isso não te tornou melhor nem pior do que ninguém. É simplesmente um momento, é um estado que você está vivendo, é uma fase. Então, se eu leio certo, o primeiro passo é não desesperar eu preciso resolver isso agora. Acalmar, dar um passo para trás. Exatamente. Entender que tá tudo bem. Exatamente. E aí, eu tenho bem. uma frase que é a seguinte, se você não tá devendo a agiota, você não tá correndo risco de vida porque tá em dívida. Ok. Isso já é um alívio. Não é? Agora, se você tá devendo de agiota, aí realmente eu não posso falar que você não tá correndo risco de vida. Né? Então, por favor, pessoal, minha dica, né? Não recorram à agiota. Tá? Pare antes de precisar de chegar nisso, porque tem solução, tá bom? Tem solução. Mas também tem solução se estiver devendo a agiota também, tá? Não precisa se preocupar, não. A gente também encontra solução pra isso. Legal. Mas é isso. Então, abra seu coração e depois que você se acolheu, que você conseguiu perceber que isso não te identifica como melhor ou pior do que ninguém, se acolheu, agora nós vamos realmente ter que trazer clareza da sua realidade atual. Né? E mesmo que seja doendo, porque realmente vai ser doendo esse início, não adianta você esperar você tá num dia bom, não. Qual é o melhor momento para você ter clareza da sua realidade atual? É agora. É hoje. É o momento que você falou assim, não aceito mais isso. Não aceito mais essa realidade. Primeiro passo, ter clareza do tamanho de como estão suas dívidas. De forma prática, isso seria botar no papel com clareza. Isso. Quanto eu tô devendo, Isso. Quanto entra mensalmente, Exatamente. quanto sai do meu essencial. Não, nesse momento, você não consegue nem ter essa clareza de quanto sai do seu essencial. A cabeça, normalmente, tá tão doida que as pessoas não conseguem. Olha só, nas palestras que eu dou, nos lugares que eu vou, se eu pergunto, eu fiz palestras para bancários, para contadores, para pessoas que mexem com... Cara, você acredita que tem gente que é excelente no trabalho que elas fazem, mas na vida pessoal delas, se eu perguntar quanto você custa, a pessoa não sabe falar. Não sabe. E aí, quanto você custa, significa você. Eu não tô falando quanto que a sua família custa. Ok. Tá? Quanto que você custa dentro da sua família. Como é que eu faço essa conta? Minha família são 4 pessoas que moram na mesma residência, tá? A gente paga água, luz, telefone, plano de saúde, alimentação, que é supermercado, aluguel ou financiamento da casa, né? Transporte e vestimenta. Você vai pegar esses valores e vai colocar lá no mês. Claro que alguns vão ser variáveis e outros são estritamente fixos. Por exemplo, se eu tenho uma conta unificada de internet com TV, é um valor fixo, ele não vai variar, né? Mas o mercado, normalmente, ele vai dar uma variada mês a mês, então a gente pode fazer uma média, né? Mas assim, pega lá um mês de referência seu, soma todos esses valores, e sua casa são 4 pessoas, divide por 4. Okay. É o valor que cada um custa. Significa que os 4 custam a mesma quantidade? Não, porque às vezes um
toma um banho mais rápido, o outro toma um banho mais demorado, então ele vai gastar mais água, mais luz. Um come mais do que o outro, às vezes você tem adolescente dentro de casa que é voraz, né? Pelo amor de Deus, você vai pedir 2 pizzas, uma é só pra ele, o restante eu preciso dividir com os outros 3. Então, assim, mas aí a gente pega uma média, pelo menos pra você saber. Né? Então, quanto que você custa? Esse é uma pergunta bacana de se fazer pra você mesmo, né? A outra coisa, aí tá, mas vamos falar aqui de estrutura familiar, tá bom? Então, qual é o custo fixo da sua família? O que é família, gente? Hoje é que são as pessoas que moram com você na mesma casa. Ah, eu moro com meus amigos, tá, eu moro só eu e meu pet, eu moro só eu e... Família é aquela estrutura que você divide a vida no dia a dia, tá? Então, vocês vão fazer esses custos fixos, que é o basilar, o essencial para sobreviver, tá? Esse é o meu custo essencial. E é interessante a gente já trazer clareza sobre ele, porque nós vamos falar da reserva de emergência, que eu gosto de chamar de reserva da tranquilidade, é o que eu chamo no curso que eu dou. E depois eu explico, né, neurocientificamente por que eu chamo de reserva da tranquilidade. Mas essa reserva de emergência, que é como a maioria das pessoas falam, o que é? Eu já vou fazer um spoiler, já vou adiantar essa informação. Tá um pouquinho mais pra frente, mas já vou adiantar a informação. É a soma do meu custo fixo multiplicado por 3 a 6 meses. Tá? Então, eu vou pegar meu custo fixo e vou multiplicar por 3 meses. Então, por exemplo, se o meu custo fixo, que é todas essas, né? É isso que eu falei. Dá R$3.000, eu preciso ter de reserva numa conta diferente da minha que eu movimento meu banco. Tá? De preferência, uma conta que renda. Então, eu vou colocar em algum investimento que tenha liquidez rápida. O que é liquidez rápida? Que se eu precisar dele, eu consigo tirar de um dia para o outro, pelo menos. Que na nomenclatura de banco, a gente chama de D+1, dia mais 1. Se eu peço hoje, amanhã já está na minha conta, tá? Ou D+2. Então, isso depende, por exemplo, se eu tiver CDB, que é crédito direto bancário, que é eu emprestar o meu dinheiro para o banco e ele me dá um rendimento, né? Eu posso colocar no Tesouro Direto, que é eu emprestar o meu dinheiro para o governo, que é melhor do que a poupança. E me dá todas as garantias de segurança, de tudo, a mesma da poupança. Mas ele vai me render mais do que a poupança. Gente, deixa eu fazer um pedido para vocês de todo o meu coração. Você tem dinheiro na poupança, por favor, tire e coloque pelo menos no Tesouro Direto, tá? Poupança não rende. A poupança, o que ela rende é menor do que a inflação que nós vivemos. Isso significa que o seu dinheiro está perdendo valor se ela estiver na poupança. O seu poder de comprar as coisas daqui a um ano com seu dinheiro na poupança, ele vai valer menos do que ele está valendo hoje. Entende? Então, por favor, tire seu dinheiro da poupança e invista em algum outro que seja pelo menos o Tesouro Direto, que é a mesma segurança de uma poupança, só que ele vai te dar pelo menos o que a inflação está te dando. Ou num CDB, que também esteja te dando 100% de CDI. Você não precisa de entender nada. Você vai chegar no banco ou você vai entrar lá no aplicativo de investimento e você vai colocar lá. Se você vê que está lá 100% do CDI, já pode investir. O mínimo. É isso, tá? Essa é a régua, essa é a referência que você precisa ter para colocar o seu dinheiro investindo em alguma coisa. Mas, por favor, não deixe na poupança, porque a poupança não vai te dar o mesmo poder de compra daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, então pior ainda. Então, vamos lá. Voltando, né? Porque eu já fui para outro lugar. Não, mas eu quero trazer isso que você falou para a gente construir a partir daí. Então, primeira questão, eu identifico quais são... Meu custo fixo. Meu custo fixo e aquilo que é essencial para sobreviver. Para eu sobreviver. Isso. Ou seja, Netflix não entra, tudo que é lazer, eu entendo que não entra, ou... Mike, eu vou te falar uma coisa. Dentro da comunicação não violenta, a gente tem uma questão que é as necessidades do ser humano, tá? As necessidades básicas do ser humano. E uma das necessidades básicas do ser humano é relacionar-se. E o relacionar-se está diretamente ligado a lazer.
um ser humano tem a tendência de se deprimir ou de não, né, de acontecer alguma coisa psicoemocionalmente ruim se ele não está envolvido com outras pessoas. Então eu gosto de colocar lazer que seja uma vez por mês, pelo menos, como necessidade básica. Como essencial. Como essencial. Tá. Então você vai colocar lá que seja... Você vai alugar o filme, você não tem Netflix, mas você vai alugar um filme na Amazon, você vai alugar um filme no Prime Video, você vai alugar... Que seja um por mês, você vai num cinema, você vai sair com a sua família para fazer alguma coisa. Agora, tem muito lazer que você consegue fazer sem precisar de gasto, né? Então, por exemplo, aqui em Brasília a gente tem o Parque da Cidade, a gente tem o Eixão, que a gente pode todo domingo pegar sol, vitamina D, caminhar, né? Fazer várias coisas. Levar o lanchinho de casa e tal. Mas eu gosto de colocar pelo menos um valorzinho, coloca pra você ter uma... Tá? Pra você tomar uma casquinha com a família. Construir, ou tive clareza ali com relação... A quanto que eu custo mensal, meu custo fixo. Custo mensal. Daí, qual seria o próximo passo, pequeno ou grande que seja, para eu começar a sair da dívida, começar a respirar um pouco, tirar o nariz debaixo d'água? Depois que eu identifiquei. Eu imagino, claro, a situação de cada um, são 1001 opções, mas no geral, o que você diria, Tassi? Você reconheceu que você está endividado? Você já aceitou isso? Vamos lá, eu vou assumir aqui o papel. Então, vi que eu estou endividado, descobri quanto que são meus custos essenciais. Aceitei que eu estou endividado e que eu não quero mais essa realidade. Tá. Ótimo. Então é isso. Clareza do meu custo fixo. Tá, deixa eu só voltar nessa informação que eu dei. Esse é um ponto de vista da Estefânia. Tá? De ter que colocar lazer dentro dentro do seu custo fixo. Mas esse não é um ponto de vista do mercado financeiro de uma forma geral. Tá? Então, normalmente, o custo fixo não entra nada que é lazer. Então é só pra gente poder deixar bem quadradinho por quadradinho. É o que eu preciso pra viver. É o que eu preciso pra sobreviver. Tá? Então vamos lá. Reconheci, vi ali quanto que eu custo, beleza. De quanto que eu custo, agora eu tenho que fazer quanto que é a minha dívida. Eu tenho que ter clareza de quanto que é a minha dívida. Tá? Ela no todo. Não é quanto que é mensalmente ali, não. É o todo. Por quê? Para eu poder fazer negociação, eu preciso ter clareza do quanto que eu peguei, do quanto que eu já paguei. De tudo quanto é lado. De tudo quanto é lado. Qual que é a minha dívida total? Incluindo os agiotas, tio, a avó. Tudo. Mas aí depois eu vou dividir em quadrantes essas dívidas para ver qual que são as minhas prioridades. Da onde que eu vou começar a negociar. Tá? Então tem os quadrantes de prioridade de negociação. Certo? Mas agora eu preciso ter clareza da minha dívida. Eu tive clareza do meu custo fixo, né? Sobrevivência, agora eu preciso ter clareza da minha dívida. Tive clareza da minha dívida, eu vou dividir essa dívida em quadrantes. Quais são os quadrantes que eu gosto muito de trabalhar? Aquilo que eu corro risco de perder bem. Então, vamos lá. Dentro da minha dívida, tá o financiamento imobiliário. Se eu ficar 3 meses sem pagar, o banco vai tomar minha casa? Esse tá lá no meu quadrante de prioridade. Tá? Se eu ficar sem pagar a prestação do meu carro, vai ser tomado meu carro? Tá? Agora, eu tô devendo minha tia, tô devendo a minha avó. É pessoa física. Pra mim, pessoa física é sempre prioridade, tá? Só que eu não corro risco de perder bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calçar a minha cara. Eu vou falar, eu sei que eu devo, né? Devo e não nego, pago quando eu puder. Mas eu não vou chegar e vou falar, pago quando puder e dar de ombro. Não, olha só. Eu vou sentar com essa pessoa porque eu tenho um compromisso com essa pessoa. Ela confiou em mim, né? Então, assim, pra mim, o princípio da honra é inegociável. Então, eu vou sentar com essa pessoa e vou falar com ela, olha só, eu te devo... Só que eu tô num estado de dívida, de endividamento, que eu preciso criar minhas prioridades agora, tá? Então, eu vou renegociar isso. E aí você vai mostrar seu planejamento pra pessoa, tá bom? Eu vou renegociar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E dentro do meu planejamento, eu acredito que eu consiga começar a te pagar tal data.
Ou então eu consigo te pagar R$10 por mês enquanto eu tô fazendo isso aqui e depois eu consigo ir aumentando. Sabe? Mas mostra que você tá interessado, que você tá comprometido em pagar aquilo. Mas prioridade, assim, de um ponto, vamos dizer, frio, para eu conseguir parar a bola de neve e começar a tirar o nariz acima da água, né? É priorizar aquilo onde eu poderia perder bens. É. Agora, se eu tenho bens, porque também tem isso, a gente tem apego às coisas, né? Então, poxa, se você tem bens, mas tá super endividado, vamos rever alguns conceitos? Vamos vender alguma coisa que seja viável, possível, dependendo do que seja. Eu não vejo que aquilo que é básico pra minha vida, que é moradia, tá? Seja algo que eu vá negociar. Mas, por exemplo, um carro, um segundo carro que seja... Exatamente, um segundo carro, uma bicicleta que eu amo, que eu tenho um apego emocional, né? A bicicleta vale 20 mil, pega uma ali de 3 mil, 4 mil e... Dentro dessas prioridades, eu começo atacando primeiro o maior número, a maior dívida, a menor dívida, tem alguma ordem? Eu ataco todas elas ao mesmo tempo? Não. Você vai classificar, conforme eu falei, dentro desses quadrantes, né? E aí, depois dessa classificação, aí a gente vai começar nas negociações. E aí eu começo por aquele que aceitou minha negociação. Ok. Eu vou em cada um tentar resolver um por um. Começando com prioridade daqueles que eu posso perder alguma coisa, né? Ok. Deixa eu te perguntar. Como é que eu deveria pensar em relação a poupar por mês? Certo. Então, assume que eu tenho dívidas básicas típicas, por exemplo, pagando minha casa ou pagando um carro, que já está dentro do meu orçamento, tá? Mas está dentro do que eu já planejei, não é nada muito absurdo. E eu tenho um dinheirinho extra. Como é que eu deveria olhar para isso? Qual é o certo para construir patrimônio? Vamos começar por esse conceito de dívida. Porque tem muita gente que acha que tem financiamento bancário. Aí existem várias linhas, tá? Aqui eu tô trazendo a minha linha. Eu não enxergo como dívida aquele compromisso financeiro que você fez, mas que você consegue honrar. Ok. Tá? Então, se você fez um financiamento imobiliário ou uma prestação de um carro que está dentro do seu orçamento e que você consegue honrar mensalmente, que ele não está atrasado, para mim não é dívida, é compromisso financeiro. Para mim, só se torna dívida quando eu não consigo honrar com aquele compromisso financeiro. Aí ele está atrasado. Aí eu tô endividado, porque eu não honrei aquele compromisso financeiro. Minha luz está em dia? Eu não tenho dívida. Minha luz está atrasada? Eu tenho dívida. Tá? Deu para entender? Entendi. Dito isto, para sua pergunta, existe uma premissa geral que é 50-30, 50-30-20. Que é 50% para você usar com a sua vida, né? Com seus custos fixos, etc, etc. 20%, 50... 30, 80, 20. 30% lazer e as outras coisas. E 20% para você poupar. Tá? Steph, eu não consigo 20%. Consegue 10%? Eu não consigo 10%. Consegue 5%? Eu não consigo 5%. Começa com 1%. Porque o que mais importa não é o quanto você vai poupar. É você ter a constância de poupar. Devo poupar mesmo tendo dívidas? Faz sentido? Isso é polêmico. Que você... Pelo princípio da honra, a gente não poupa tendo dívidas. Mas pelo princípio do mercado financeiro e de negociação, sim, a gente poupa. Mesmo tendo dívidas. Por quê? Entra naquilo que eu te falei das negociações. Tem estratégias, tem períodos em que os bancos aceitam negociar ou eles não aceitam negociar. Então tem toda uma questão dentro dessas negociações que, enquanto eu não conseguir ainda uma negociação,
Aí eu tô falando de dívida bancária, por exemplo. Uhum. Eu vou poupando aquele valor. É como se eu estivesse fazendo um pagamento em juízo, sabe? Sim. Eu vou poupando um valor para quando eu conseguir fazer aquela negociação, eu já tenho um valor para poder fazer, tá? Agora, em relação à reserva de emergência, eu acredito que ela é um compromisso inegociável. Então, você precisa poupar, você precisa ter ali pelo menos, porque entra dentro da sobrevivência. Tá? Cartão de crédito é dívida? Ele tá atrasado? Ou você tá pagando menos do que o total? Se você estiver pagando menos do que o total, é dívida. Se ele estiver atrasado, é dívida. Se ele tá dentro da sua rotina, não é dívida. Vou te dar o meu exemplo pessoal. Tudo meu é no cartão de crédito. A bala que eu compro na padaria é no cartão de crédito. Porque eu uso o cartão de crédito, ele pode ser seu vilão, como ele pode ser seu melhor amigo. Tá? Então, por exemplo, cartão de crédito. Eu só tenho cartão de crédito que me dá milhas. Ok. Eu só tenho... por que eu pago tudo no cartão de crédito? Porque quando chega a fatura, eu já tenho tudo discriminado do que eu gastei. Tá. Então, ele já me dá essa clareza dos meus gastos, que se eu paguei no Pix, se eu paguei em dinheiro, eu fico perdidinha. Nossa, eu tinha R$200 na minha carteira. Onde que ele foi parar? Não sei. Eu fui gastando, sua mente não consegue guardar. Mas no mês seguinte você paga ele em cheio. Eu só pago o meu cartão integral e, preferencialmente, antes do valor do vencimento. Aí você precisa simplesmente ficar de olho, porque o cartão de crédito ele vai deixar você ir além do que vai entrar. Depende, né? Eu acho que é um risco muito grande mesmo a gente ter um cartão de sem limite, né? Eu já tive uma carteira com vários cartões Blacks. E aí entra a minha consciência e a minha disciplina, né? Então, assim, não significa que eu tenha crédito, que eu tenha dinheiro. O fato de eu ter crédito não significa que eu tenho dinheiro. O que eu preciso saber é se eu vou honrar com aquilo ali, né? Então, limita o seu cartão. Quanto que você pode gastar no cartão por mês? Quanto no seu orçamento você pode pagar de fatura mensal? Ah, eu posso pagar de fatura mensal R$2.000. Coloca seu limite como 2.000. Ah, mas o banco me deu um cartão de 45 mil. Beleza, vai lá, coloca na reguinha 2.000, que você só pode ter 2.000 por mês. Você precisa liderar a sua vida. Eu vou agora fazer uma série de perguntas, assim, meio que ping-pong. Certo. E a gente vai tentar trazer o máximo de clareza no tempo que temos. Vale a pena fazer uma dívida para pagar outra? Ótimo. Depende. Ok. A maioria das minhas respostas vai ser depende. Tô percebendo. Por que depende? Se for... Deixa eu dar um parênteses. Eu tô fazendo o máximo aqui para tirar as informações da Stefania. Vamos lá. Por que depende? Se for para eu trocar uma taxa de juros maior por uma menor, ok, é válido, tá? Se eu tô devendo cartão de crédito e eu tenho CDC, que eu vou sair de 18% ao mês para 2% ao mês, óbvio, porque eu tô trocando uma dívida mais alta por uma dívida menor, tá? Uma taxa de juros menor. É válido. Se aquela nova dívida que eu vou fazer vai resolver todo o meu problema, é válido. Okay. Ou se eu vou acumular só mais um, esquece. Tá. É só para eu tapar buraco? Não é válido. Okay. Tá? Por isso que eu falo que depende. Tem que ter um benefício claro nessa nova dívida em relação às minhas dívidas existentes. Exatamente. Senão ela vai virar mais uma. Tá. Ela não resolve o meu problema e se torna mais uma. E aí a bola de neve vai acontecendo. Tá? Então, vamos lá. Resposta direta, prática e objetiva a essa pergunta. Eu tô adquirindo uma nova dívida com taxa de juros menor e eu vou fazer aqui e que isso vai resolver o meu problema total? É válido. Se a taxa de juros não muda muito, mas eu tenho mais prazo? É válido também se você for resolver todo o seu problema todo, tá? E se esse novo valor entrou dentro do seu planejamento de honra mensal. Você consegue custear? Então, estende o prazo. Beleza, porque se eu estender o prazo, a taxa não tá tão atrativa, mas o valor da parcela que eu tô, ele vem. E outra, tem um negócio nos bancos que eu consigo, se eu adiantar a parcela, eu elimino os juros do final, tá? Então,
eu posso estender o prazo. Se eu estiver planejada direitinho e dentro desse meu planejamento eu conseguir pagar uma e adiantar uma do final, não que seja agora, mas até eu desafogar e tal e começar a fazer isso, a sua dívida vai acabar ficando, ou melhor, o seu compromisso de juros total acaba ficando menor. Então vale a pena. Tá vendo como que é importante o planejador financeiro? A pessoa não consegue pensar tudo sozinha. Stefânia, eu sei que seus clientes têm um patamar um pouco diferente do brasileiro típico, mas vamos lá. 3 coisas que normalmente você começa por elas cortando. Quando alguém chega para você, eu imagino que dentro dessa reestruturação toda tem cortes, né? Algumas coisas que se diz, isso aqui não dá, você não consegue. 3 coisas típicas que talvez seriam uma dica para quem tá assistindo. Olha se você tá pagando isso aqui, que normalmente são coisas que você pode viver sem e dá para já dar uma poupada, né? Certo. Primeira coisa, taxa de cesta bancária, que as pessoas nem veem que estão sendo cobradas. Ok. Então vem lá no extrato, aí vem lá cobrando R$80, R$40, a pessoa nem vê. Mas é só isso, Steph, eu preciso do banco. Não, você não precisa do banco. Dependendo do estado que você tiver de endividamento, o banco não vai te ajudar, porque para você ele é um excelente cliente. Para ele você é um excelente cliente. O produto dele é dinheiro, né? Então, cesta de banco é a primeira coisa que eu olho. A segunda coisa, se dentro dos custos fixos que ele está pagando, o que ele tem que ele possa diminuir. Um exemplo prático. Ele paga Netflix, Prime Video, Brasil Paralelo, uns 4 ou 5 streaming. Disney, etc. Ele assiste todos. HBO. Tem tempo, a gente não tem tempo hoje em dia para assistir tudo. Então, você vai escolher um. Você deixa ainda com um? Eu ainda deixo com um. Porque aí é um princípio meu. Sim. Eu tenho colegas que mandam cortar tudo. Tá? É um princípio meu. Acho que a pessoa ela não pode só sobreviver. Ela tem que ter alguma válvula de escape. Tá? Então eu deixo com um, o resto tudo corta. Steph, eu tenho só um. Tá, já tá no plano básico? Então vamos pro plano básico. Tá bom? Só pra falar que não tem. Outra coisa. Pacote de celular. Às vezes a pessoa tá num pacote. Eu tenho uma que ela tava num plano que ela pagava 200. Agora eu não vou lembrar exatamente, era 260 e alguma coisa. De celular. E ela só usava o Wi-Fi. E as ligações por WhatsApp. Fomos lá na lojinha. Essa era uma pessoa mais velha, então tudo é mais analógico mesmo. Fomos lá na lojinha e colocamos ela no plano controle. De R$68, eu acho. Ainda tá muito. 30 lá, você já... Pensa, 200 e tantos de economia mês. Aí, o que eu costumo fazer? Esse valor que a gente teve de economia, dessas contas que aparece pequenininho, picadinho, eu vou colocando, eu falo, não significa que você vai usar esse dinheiro para outra coisa, não. Qual que foi a diferença aqui? 210, 220 reais? Nós vamos pegar todo mês esse valor e vamos colocar na sua conta. Na outra conta separada que está rendendo. Tá? Naquela conta que você não vai mexer. Na sua conta de reserva na emergência. Outra coisa. Quanto que está vindo sua conta de água? Quanto que está vindo sua conta de luz? Vamos começar a rever isso aqui? Mas aí de um mês para o outro, eu começando a ficar atento, eu poupei R$30. Você já fez as contas de quanto que é R$30 no ano? Põe isso aí numa conta rendendo 100% CDI. CDI hoje a inflação tá quanto? Quanto que tá? Eu não olhei hoje. Tava 10, 11. Chegou a bater 14,5, né? A taxa, a Selic, né? Vamos colocar que esteja 10%. Entendeu? Todo mês isso, rendendo 100% de CDI, da taxa de Selic no Brasil, olha quanto que vai dar no final do ano. Mais os 200 da outra conta, mais os 30 da outra conta, mais... Então, não ignorar aquilo que parece poupança... Pouco. Besteira. Besteira. Mas que, na verdade, junta tudo aquilo e
Exatamente. E especialmente anualmente, aquilo se torna bastante expressivo. Outra coisa, você come na rua todos os dias? Vamos começar a comer na rua 3 vezes na semana? Né? 2 vezes na semana, faz alguma coisa em casa, à noite, paga, porque a gente também não consegue radicalizar. Tem uns guruzão aí, né? Que traz assim, não, porque a gente tem que radicalizar, para de comer na rua, corta o cafezinho. Não. Você vai se estressar. A neurociência explica. Você vai liberar. Cara, o seu cérebro vai te colocar em estado de defesa que você vai voltar a ficar mais endividado do que você era antes. Estado de alerta. Né? Porque você vai ficar no estado de alerta, assim, total. Então não é assim. E outra dica também. A cada pequena conquista que você conseguir, celebre. Celebre. Então, por exemplo, esse mês eu consegui, ao invés de eu comer na rua todos os dias, eu consegui comer na rua só 3 vezes por semana. Se no mês eu conseguir isso, cara, eu vou lá e vou comer uma besteira que eu não devia comer, mas que eu gosto muito, e eu vou me presentear com isso. Porque o nosso cérebro, quando ele vai celebrando, que essas pequenas doses de dopamina que vai liberando, cara, ele começa a te perceber, não, isso tá sendo bom pra você, pode continuar. Aí você passa pra 3 vezes por semana, daqui a pouco você tá vendo que você tá poupando um tanto de coisa. Última pergunta pra gente finalizar. Muitas vezes a questão é o ego. Né? E é a gente querer manter algum tipo de aparência, status, né? Fazer aquele downgrade de carro. O que os outros vão pensar se eu sair desse carro para esse carro, se eu parei de comer lá domingo com todo mundo e tudo mais. Queria te pedir para você finalizar com uma palavra sincera para alguém nisso, nessa situação. O que você diria? Vamos lá. Aí eu posso dar... vou dar o meu exemplo prático mesmo. Eu fui alta executiva de uma grande multinacional e eu abri mão do meu cargo em função da minha maternidade. Steph, você não conseguia conciliar as coisas? Conseguia. Mas eu não ia ter o padrão de qualidade que eu gostaria da criação das minhas filhas. Porque eu estaria muito tempo longe delas. E não é o que eu desejo como mãe na primeira infância das minhas filhas. Então, como continuar sendo produtiva sem deixar de ser mãe? Esse foi sem deixar de viver a maternidade, né? E aí foi assim, eu passei foi tudo muito, muito forte na minha vida ao mesmo tempo. No mesmo mês que eu entreguei meu cargo, eu pedi a separação, eu me separei. Corta essa parte aí de eu pedir a separação, pois só eu me separei, por favor. No mesmo mês eu me separei e... Então, assim, foi um reset mesmo, foi um total na minha vida. E um dos impactos disso tudo foi... A gente sabe que separação e divórcio não é uma coisa barata, né? E a minha renda caiu drasticamente, né? Então, eu que já estava acostumada há anos a andar com carro considerado de luxo e tal... Eu tive uma autoconsciência, mas aí é cada um por cada um, tá? Eu tive uma autoconsciência, eu fiz um trabalho interno, psicoemocional e espiritual comigo, de o meu status não define quem eu sou. A minha identidade não pode ser abalada pelo carro que eu ando, pelos lugares que eu frequento e pelo aquilo que eu faço, tá? Então, eu não sou isso que eu estou exercendo agora. Eu estou isso que eu estou exercendo agora. Eu sou Estefânia. Com 1 milhão no banco ou com 100 reais no banco. Eu sou Estefânia. O que pega muito no ego das pessoas é justamente essa aprovação da sociedade, da comunidade. O que os outros vão pensar? Aí eu brinco, né? Meus amigos já até sabem. Que eu brinco assim, quando alguém vem... Ai, gente, isso aí não é bonito, não é legal. Aí eu tô confessando um pecado publicamente. Olha isso. Né? É bom que aí Deus já perdoa, porque para Deus perdoar a gente tem que confessar publicamente antes, né? Tem que confessar pro irmão. Tô confessando para Brasil inteiro. Faz um highlight aí nisso.
E aí o seguinte, eu costumo falar assim, quando alguém vem, né, dar essas alfinetadas, essas espetadinhas, as pessoas são maldosas, né? Não digo todos, mas a grande maioria, porque faz parte da natureza humana. Sim. Quando vem dar uma espetadinha e tal, eu falo assim, nossa, interessante essa sua opinião, né? Peraí, abre seu aplicativo do banco, por favor. Aí a pessoa fica olhando, né? Eu falei assim, eu vou te dar uns boletins meu pra você pagar. Que aí, pelo menos, a sua opinião tá paga. Sabe? Então, essa é uma forma que o meu cérebro me bloqueia. E olha que interessante, aí mais uma vez, neurociência aqui falando. Muitas vezes eu dei esse exemplo em voz alta, como se eu estivesse realmente falando com a pessoa. Mas eu pratico isso em silêncio. Okay. Eu não falo com a pessoa. Só que eu olho pra ela e penso como se eu estivesse falando. Isso exerce dentro de mim essa autoconfiança de tipo assim, cara, o que essa pessoa tá falando não me define. Quem sabe onde meu calo aperta sou eu. Quem tá calçando meu sapato atual sou eu. Ou seja, dívida é uma questão fortemente ligada à identidade. Totalmente. Então, se eu consigo resolver minha identidade e saber quem eu sou e estar confortável com isso, tipo, o que eu consigo agora é isso daqui, isso não me desmerece, nem me torna menos, nem, né? Não me torna melhor nem pior do que ninguém. Melhor nem pior. Outro exemplo ótimo. Seria meio que não atalho, mas um gatilho emocional. Uma dica para fugir de dívida. Exatamente. Na verdade, são duas coisas, né, que geram a gente para isso. É querer mostrar algo que para os outros, né? É querer... Porque isso, o nosso ego infla, né? Se eu tô bem vestido, se eu tô usando a marca tal, se eu tô não sei o que lá. Cara, que o povo anda de falsificado. Meu Deus do céu, Jesus. Eu olho e falo, oh, meu Deus, ainda bem que o pensamento é silencioso. Porque se as pessoas ouvissem o que eu penso quando eu vejo as coisas, misericórdia, Deus ia... Ele ouve, né? Então ele fala assim, minha filha, ainda bem que você já tá perdoada. Porque, meu Deus, é assim, é uma necessidade de provar pro outro algo que... Mas eu vejo que isso é um vazio interno, sabe? E o ser humano, todo ser humano... Eu não lembro quem que falou isso, eu não lembro... Foi Einstein? Eu não lembro. Mas teve um filósofo, um grande pensador aí, que falou que todo ser humano tem um vazio interno que é do tamanho de Deus. Sabe? Então você precisa se preencher. Agostinho. Nós somos tricotômicos. Foi Agostinho, né? Nós somos tricotômicos. Então, assim, eu sou corpo, eu sou alma, eu sou espírito. Eu preciso estar alimentando os minhas três partes para que eu possa ser um ser sistêmico, um ser integral. Né? E tá numa... A gente não vai ter nessa terra uma completude em tudo. Mas eu preciso ter essa firmeza de identidade. Porque isso vai me tirar de dívida ou vai me ajudar a controlar. Porque a outra coisa também que leva a gente à dívida é a falta de gestão mesmo. É imaturidade. Sabe? É tipo assim, cara, eu não tenho essa habilidade. Sim. E tá tudo bem. Aí você vai trabalhar a autorresponsabilidade, o compromisso, você vai trabalhar outras vertentes. Mas o ego, ele tá muito ligado a isso, porque eu quero mostrar... na verdade, aí entra nas necessidades também, né? Que a comunicação não violenta ensina pra gente. É a necessidade de se sentir aceito, pertencente, né? De admirado, desejado... Então, aí, só dando o exemplo de quando eu vivi isso, uma das coisas que eu fiz foi pegar meu carro, que eu tava na época, meu carro, uma SUV linda, meu banco esquentava, né? Eu apertava um botãozinho e ele ficava na posição que eu queria, tudo. Eu peguei, entrei na concessionária e falei assim, qual é o carro de menor valor que você tem, que não seja 1.0, que tem airbag e ar-condicionado? Aí ele me mostrou um lá pequenininho, desse tamanhozinho o carrinho. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, tô saindo uma SUV com um carro desse. Aí eu lembrei que meu irmão tinha comprado um carro pequenininho e ele tinha me falado, até para você agora que não tá viajando mais igual você viajava e tal, um carro pequeno só pra você levar as meninas, andar por ali vai ser ótimo e tal. Aí já me trouxe a memória que me dá esperança, né, gente? Nossa mente trabalha a favor da gente. Eu falei assim, é esse mesmo. O carro tinha uma amassadinha, eu não olhei nada disso. É esse mesmo. Fui, fiz a troca, tudo que precisava lá, não, deixei a outra lá, peguei esse carro.
para eu ficar 6 meses. Por quê? Porque eu fiz em mim... Mike, eu tenho uma outra premissa que é o seguinte. Você vai me ouvir falando com você e te indicando a fazer coisas que eu já tenho aplicado em mim. Tá? Se eu não tiver aplicado em mim, eu vou te falar, olha, eu não tenho o conhecimento prático disso. Eu posso ter a autoridade por ter visto em outros clientes meus, em ter vivenciado através da vida de outras pessoas, mas eu não tenho a vivência prática na minha vida, tá? E eu precisava de fazer um reset na minha cabeça sobre essa questão de status. Então, a cor do carro não era a melhor cor, sabe? O carro era manual. Gente, 20 anos dirigindo carro automático. Acho que até para eu poder sair de lá, eu tive que pedir o cara para poder dar uma volta comigo, só para poder aprender de novo como é que era a embreagem e tal. Eu falei, vamos dar uma volta pra não correr risco de vida. Esse né? Pedal extra que faz o quê? Pra quê, né? Tipo isso. E aí eu falei assim... A marcha vai pro lado. Vai como assim, né? Põe, tem que apertar, né? Então, te resgatar tudo isso. Mas eu peguei pra ficar 6 meses, só pra eu fazer esse reset na minha vida, sabe? Porque eu falei assim, eu preciso resetar, eu preciso me resetar, eu preciso entender que não é isso, não é ter isso que me define, não é isso. A Estefânia é a Estefânia, tendo ou não tendo as coisas. E a gente precisa provar pra gente mesmo, porque a nossa luta maior é a nossa luta interna. E aí eu peguei pra ficar 6 meses, tô 1 ano e meio. Uau. E quando eu penso que eu falo, nossa, eu vou trocar. Amando meu bichinho. Legal. Ou mais de 1 ano e meio, sei lá, nem sei mais. Eu lembrei agora, eu vou finalizar com essa. Quando eu morei muitos anos na Alemanha, né? Voltei agora recentemente. E quando eu tava lá, eu tive uma oportunidade muito legal de tá muito próximo de um diretor de uma multinacional muito conhecida, um conglomerado alemão, e ele era um dos CEOs, extremamente rico, extremamente assim, de conhecer a Angela Merkel, que era a primeira-ministra da Alemanha diretamente e tudo mais. E o que mexeu comigo, eu lembro disso, porque na nossa cultura latina, e isso é uma coisa muito, muito latina, inclusive da origem latina, Itália, França, todo mundo que pegou essa cultura enraizada latina, tem muito disso de ostentação, de mostrar, de aquela opulência, né? Minha teoria é que vem de Roma, que a gente meio que herdou tudo isso. Mas na cultura germânica é um pouco diferente nesse sentido de você tenta no máximo não mostrar o que você tem. E eu lembro que eu fiquei de cara, porque ele pegava o metrô, ele tinha uma Mercedes muito bonita, mas ele ia pra empresa num golzinho. Um golzinho pequenininho. E eu lembro de falar com a esposa dele e falar... Você tá começando... Quer dizer que porque eles tinham 2 carros. Quer dizer que o Thomas foi de golzinho? Ela falou, sim, todo mundo já conhece que o chefão chega no... no gol bolinha do nosso... No golzinho. E ele... E era muito interessante porque quem conhecia ele sabia exatamente com quem estava lidando. Que era um cara que movia... Uma decisão dele movia... Era um pedaço universo, grande, né? da economia ali europeia. E você esbarrava com ele sem... e ele não fazia questão nenhuma de que você soubesse quem ele nem o status que ele tinha, nem o poder, E a casa dele também era uma casa confortável, mas muito longe de coisas luxuosas, que é algo já propriamente da cultura alemã. E eu lembro me lembrei agora disso que você está falando, porque... eu acho que tem muito a ver quando você, sabe, entende quem você é e sua identidade, e consegue desligar, tudo que eu consigo comprar e ter não me torna mais nem menos. A gente consegue, né, sair de muita fria, muita. Estefânia, muito obrado. Imagina. Foi uma conversa muito gostosa. Nem viu o tempo passando. Foi muito gostoso aqui, inclusive com as outras conversas. Eu amei, de verdade. Eu achei que o que você compartilhou aqui foi genial, vai ajudar muita gente. Amém. Já é um direcionamento,
Muito obrigado por estar aqui hoje. Sou eu quem agradece a oportunidade e principalmente a oportunidade de viver o propósito, né? Porque quando a gente fala de propósito quanto a dinheiro, não é sobre a gente ter mais, é a gente poder viver melhor. E viver melhor nem sempre é ter muito dinheiro. Porque às vezes ter muito dinheiro você não consegue nem viver bem, né? Porque o interesse das pessoas perto e tal. Então, assim, cara, o dinheiro ele não muda quem a gente é. Ele amplifica o que tá lá dentro, sabe? Então, a gente precisa construir algo interno que seja bonito. E a gente só consegue construir isso se a gente tiver princípios basilares, assim, de valores firmados mesmo naquilo que é bom, agradável, né? Naquilo que realmente Deus espera da gente, né? E é dessa forma que eu quero contribuir mesmo, sabe? Que as pessoas entendam que integridade, honestidade, verdade são valores cardeais. Que se a gente colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente vive melhor. Né? É isso. E vida longa e muito sucesso para a nossa Leaf Leg. Muito obrigado. Né? E se você quer perguntar algumas dicas, ter uma orientação sobre suas finanças, sobre seu patrimônio, sobre dívidas, a Estefânia também está na Leaf Leg, você pode entrar lá. Vocês já viram, ela é extremamente ocupada, mas vira e mexe, ela libera alguns horários lá, e é prazer para ela ajudar. Então, fica aqui também o convite. Se você precisar falar, pode acessar a Leaf Leg e conversar com a Estefânia. Excelente. Muito obrigado. Sou eu quem agradece.